Ontem, o plenário da Casa da República viveu um dos momentos mais tristes de sua história recente, quando, de forma pensada e deliberada, a maioria formada pelo governo, sob a batuta e o comando do presidente Renan Calheiros, decidiu, e foi uma decisão de caráter eminentemente político, excluir a oposição ou as oposições da mesa diretora da Casa. Os argumentos para que isso pudesse ter acontecido são os mais frágeis. Não resistem à mais simplória análise e não precisa ser sociólogo, antropólogo, muito menos especialista em política. Os que interpretarem o ato de ontem como um movimento de ataque, de vindita, de vingança, pelo fato de PSDB, PSB e membros do PMDB não terem apoiado a candidatura do presidente Renan e, como nós outros, termos votado em Luiz Henrique, acredito que farão uma avaliação equivocada, porque ontem não foi feito nesse plenário um movimento de ataque, foi feito um movimento de defesa, na tentativa de se preparar trincheiras em uma batalha para uma guerra que está por vir. Eu reputo esse momento extremamente grave. Falo no tempo do meu mandato como senador individualmente, mas também expresso na condição de líder do PSDB a preocupação com o fato de a Casa da Federação estar sendo transformada numa trincheira de embate político de graves proporções. Na Casa da Federação, eu estou usando de forma pedagógica, de maneira repetida a expressão, não cabe no bom senso, e o bom senso não faz mal a ninguém, que um Estado querido por todos nós, um Estado valorizado por todos nós, até porque o Brasil inteiro brigou pelo Acre. Do contrário, o Acre, se não fosse um xodó de todos nós, estaria com a Bolívia. Então, nós amamos o Acre, o seu povo, e respeitamos a sua representação nesta casa. Especialmente o gaúcho Plácido de Castro. Fazendo o registro da nossa história. Mas não tem lógica política, porque isso fere a geopolítica. O Acre está com os seus 3 representantes, que são da base do governo, compondo a mesa diretora, que é complementada pelo igualmente querido Estado de Roraima, que tem 2 representantes, enquanto a região sul, que Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, representa com tanta dignidade nesta casa, não tem assento na mesa. O Sudeste tem apenas no senador Zezé Perrella, que era o suplente do senador Itamar Franco, e tem com o Zezé Perrella uma relação extremamente fraterna, e estou fazendo aqui análise política, onde se quebra por completo esse princípio da Casa Federativa, em torno de um movimento político que foi ontem, quem assistiu à sessão, coordenado com a resistência do alagoano Benedito de Lira, que me dá a honra da presença nesse instante, mais 2 outros alagoanos, senador Collor de Mello, senador Renan Calheiros, comandando aqui da mesa do Senado essa movimentação política que terá consequências graves. Não se brinca com a representação popular. Quando o PSDB, o PSB, os democratas e outros partidos reivindicavam a presença na mesa, não é porque nós estávamos atrás de empreguinhos, de cargos, de penduricalhos. Tanto é que a nossa resposta política foi pronta, firme e imediata. Não participamos da disputa. Retiramos as nossas postulações, porque nós estamos aqui para, em primeiro lugar, defender os valores da democracia. E os valores da democracia nascem do sufrágio,
A gênese da democracia é a soberania popular. E foi esta soberania popular, com o voto do povo brasileiro, que decidiu a proporcionalidade dessa casa. Portanto, quando uma maioria eventual se forma, com a distribuição, sim, aí sim, foi distribuído cargos, foi distribuído espaços, rompendo essa proporcionalidade que vem das urnas, a democracia está sendo atacada. A sociedade brasileira está sendo desrespeitada. E aí é o momento de dizer, basta, chega, pare. A sociedade não suporta mais essa velha política do conchavo, das conversas no porão, na coxia, porque a cena é feita no palco principal, onde tem luz, onde tem televisão ao vivo, tem rede social, tem imprensa livre, e que vai denunciar, e nós seremos os primeiros a denunciar, como fizemos ontem. Fizeram um acordo nos bastidores, usando inclusive a residência oficial da presidência do Senado, onde uma parte dos senadores foram chamados, outros não. Daqui para frente, a oposição não participa mais de negociação de colégio de líderes na presidência da Casa, porque foi a escolha política que o presidente Renan fez ontem. Não vai presidir o plenário, vai presidir 49 senadores que o segue a sua orientação política. Nós, do PSDB, seremos presididos sempre pelo povo brasileiro, pelos valores e os princípios que são inegociáveis da democracia e que não pode ser atacado dessa forma, por mais grave que seja a crise. E temos a consciência da gravidade da crise porque um político experimentado, vivido, maduro, como é o senador Renan Calheiros, não teria feito o cavalo de batalha que fez ontem para ocupar uma suplência na mesa, a terceira ou quarta secretaria. Claro que por trás disso não era a ocupação de cargos na mesa. São os episódios que estão por vir e que têm elevado a temperatura da política num ambiente extremamente preocupante, porque não estamos diante apenas de uma crise na política. Nós estamos com 3 ingredientes que são explosivos individualmente e que são destruidores quando somados. A economia indo muito mal. Recessão, aumento de impostos, tarifaço. Na minha amada Paraíba, no meu querido estado, só ali o aumento da energia elétrica será no patamar de 39%. Retirada de direitos trabalhistas, ou seja, uma população que percebeu que após as eleições foi enganada, porque houve um estelionato, um verdadeiro estelionato, com tudo aquilo que foi dito durante a campanha eleitoral e que ato contínuo foi feito exatamente o contrário. Ontem o deputado Bruno Araújo, na Câmara Federal, pegou o seu celular e colocou aqui no microfone a fala, uma fala oficial, em rede convocada nacional de rede de televisão da Presidente da República, e colocou para que todos pudessem ouvir. A iniciativa de Bruno repercutiu no Brasil inteiro porque usou a tribuna da Câmara para reproduzir a fala da Presidente da República, onde se dizia que ia diminuir impostos, não teria crescimento de juros, que a energia teria um barateamento de 18%. Então, você já tem uma população que já não aguenta mais, não aguenta essa realidade e que já não tolera essa manobra da velha política, do conchavo, da imposição da maioria e que quer mudança e foi para as ruas pedir essas mudanças. Somado a isso, uma crise ética sem precedentes. Eu assistia ontem o Jornal da Globo e Sardenberg mostrava, com seu conhecimento, com sua credibilidade, que só pela corrupção a Petrobras perdeu 88 bilhões de reais. Eu fui governador da Paraíba, ao tempo que fui governador, 88 bilhões de reais significaria 10 orçamentos de um estado como a Paraíba. Sem falar em outros prejuízos. Portanto, você soma uma crise econômica, coloca sobreposta a essa crise econômica uma crise de credibilidade
no maior escândalo de corrupção, talvez, do hemisfério sul, ou do globo terrestre. Eu não tenho notícia de um rombo em uma só empresa deste patamar em qualquer parte do mundo. E, para completar esse cenário de muita gravidade, uma crise política que se avizinha, porque a imprensa inteira fala, já há alguns meses, da possibilidade da citação de políticos, de mandatários parlamentares na investigação da Lava Jato. O fato é que, agora, hoje, como se não bastasse os episódios de ontem, eu concluo a minha fala com a generosidade da senadora Ana Amélia. Prisão coercitiva para o depoimento coercitivo do tesoureiro do PT, o senhor Vacari, delação premiada, onde se anuncia com todas as letras, com todas as informações que geram perplexidade completa no Brasil, feita pelo senhor Barusco, que o PT teria tirado da Petrobras, pela via da corrupção, mais de 200 milhões de dólares. O PT lavou tanto dinheiro que está faltando água no Brasil inteiro. O PT lavou tanto dinheiro que está faltando água no Brasil inteiro. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade nesse instante. E, para concluir, a indagação que faço, e antes de concluir, escuto o senador Moca. Senador, por gentileza. Senador Cássio Cunha Lima, quero, antes de tudo, que as minhas primeiras palavras sejam de saudação aos senadores que tomam posse. Aqui, o senador Regúfio, Gato Cameli e o governador Osmar. Eu queria dizer a Vossa Excelência apenas uma questão, que vários de nós, eu sou do PMDB, um dos que estimulou e apoiou a candidatura do senador Luiz Henrique. E Vossa Excelência esteve junto nisso. A mim me parece que, se a disputa foi entre dois senadores, desde que seja do mesmo partido, nós estamos colocando a regra da proporcionalidade. Mas não, eu acho que a eleição de presidente, ela acabou com isso, né? Ela já tinha acabado, o senador Renan tinha sido eleito. O que vários senadores, inclusive Vossa Excelência e eu próprio, pedimos que se pudesse tirar aquele clima de tensão, que ficou e sempre fica numa disputa. Mas, lamentavelmente, isso não aconteceu. Eu não quero entrar nesse mérito, eu quero apenas deixar muito claro a minha posição. Eu deixei o plenário e vou lhe dizer por quê. Porque era a única forma, aqueles que não concordavam com o que acabou acontecendo, porque votação secreta, mais uma vez, votação secreta, impedia de dizer quem votou sim e quem votou não. Eu fui um daqueles que, na sessão da votação do superávit, fiquei até de madrugada para votar não, porque eu sabia que ali o meu voto ia, do lado do meu nome ia aparecer o meu voto, não era votação secreta. Mas ontem não. Eu poderia votar não, e depois de uma manobra alguém ainda querer dizer que eu votei sim. E eu não sou o homem de ficar fazendo esse tipo de jogo, senador Cássio Cunha Lima. Então, fiz questão, outros senadores também tiveram a mesma atitude. Eu queria, devia ter aparteado Vossa Excelência, aliás, tentei, quando Vossa Excelência estava falando desse tema, mas Vossa Excelência já foi para um tema, mas eu não queria aproveitar, deixar de colocar com muita clareza qual foi a minha posição aqui nesta casa. Não para distratar ou para hostilizar, respeitando opiniões daqueles que divergem de mim. Afinal de contas, esta é uma casa política. Apenas e tão somente, e querendo contribuir para que a gente consiga restabelecer aquele entendimento que é muito importante que tenha nos parlamentos.
em especial no parlamento que representa os estados, como é o caso do Senado da República. Agradeço boa parte a Vossa Excelência. Agradeço ao senador Moca, por quem tenho, além de admiração pessoal, sintonia de pensamento em vários instantes, e vamos fazer a análise que cabe como intérprete que somos nessa democracia representativa para que o povo compreenda o que está se passando no Senado Federal. Eu peço a tolerância da presidente só para ouvir o senador Omar. Senador, por gentileza. O tema é relevante, senador. Muito obrigado. Primeiro, líder Cássio, eu quero tratar sobre a questão da Petrobras. Primeiro, agradecer ao senador Paulo Moca, a recepção a minha, ao senador Cameli, ao senador de Brasília, Regufe, que nós conversamos há pouco, está aqui atrás. Questão Petrobras. Eu falei há pouco, a senadora Ana Amélia falava sobre esse assunto e falava, a gente não fala sobre a Petrobras agora, não é aquele negócio do quanto pior, melhor para nós, sabe? A gente fala com uma dor porque todos nós que um dia lutamos pelo petróleo é nosso, tem uma história em relação à Petrobras, ficamos abismados. Mas uma coisa é que nos chama a atenção, nenhum partido político, seja de situação, de oposição, seja neutro, seja lá que for, discorda que tem corrupção na Petrobras. Isso já é um grande avanço. Antigamente, aparecia uma corrupção e aparecia 10 negros, uma tropa de choque para defender. Agora não aparece ninguém. E a simples troca da presidente Graça Forte não vai resolver o problema da Petrobras. Eu até pedi, fiz um apelo há pouco, que a Petrobras retire aquela propaganda mentirosa que está na televisão. Mentirosa, porque ela já induziu o povo brasileiro a pegar suas economias para comprar ações, ela já induziu o trabalhador que passou uma vida toda trabalhando, economizando para comprar suas ações. Muitas instituições de previdência que fizeram investimento vão ter problemas com seus associados, com as pessoas que fazem parte das suas agremiações. O que nós queremos hoje, seja oposição, situação, quem é brasileiro, e todos somos brasileiros, independente de partido, e ninguém é melhor do que ninguém nessa casa, não é? E o Brasil hoje, ele demonstra claramente que quer as mudanças, está passivo em relação a tudo que está passando, mas é preciso que o governo tome providência, faça a sua parte, que mude culturalmente a forma como hoje as instituições brasileiras, que não é do governo que está de plantão, seja PT, PSDB, seja qual for o governo, entenda que aquilo é propriedade particular e nós vamos nomear lá uma pessoa incompetente para tomar conta. Não. Nós temos que mudar essa cultura de partido político querer mandar. Aqui no Brasil parece que tudo já tem dono. Quando você fala, diretor, é de fulano, é do partido tal. Isso tem que mudar, senador Cássio. Agora, eu mesmo tive uma decepção. Nós estávamos falando há pouco, o senador Agripino falava sobre petróleo. O Amazonas tem um dos melhores petróleos do mundo. A qualidade do petróleo amazonense é aquele que você tira o petróleo e pode colocar no carro, que o carro vai andar. Pra você ter uma ideia. O petróleo venezuelano é um dos piores do mundo, porque ele é grosso. Nós temos a maior jazida de silvinita do mundo. E eu fui a presidente da Petrobras para que a Petrobras fizesse um investimento de 4 bilhões e nós pudéssemos ser autossuficientes em fertilizante no Brasil. Ela disse para mim, há 3 anos atrás, que não tinha dinheiro para fazer isso. Mas tem 88 bilhões para ser jogado fora. Fertilizante, onde hoje o Centro-Oeste que produz vai buscar esse fertilizante na Rússia e no Canadá. A nossa jazida de silvinita é maior do que a do Canadá. Nós teríamos condições. Lá nós temos gás, nós temos o potássio, nós poderíamos estar produzindo silvinita e dando uma alternativa à Zona Franca, criando um polo petroquímico, produzindo uma coisa que o Brasil precisa, que o Brasil importa, que o Brasil, quando chega no final do ano, que ele vai fazer as contas entre o que importou e o que exportou, cai na compra que precisa de fertilizante.
Então, o senhor não vai contar conosco, senadores, porque é o partido A, o partido B, ou porque quem votou na mesa em A ou B. Nós estamos aqui juntos para tentar melhorar esse país. E nós vamos colocar pontualmente tudo aquilo que as nossas regiões, o senhor fala da Paraíba, dizendo, olha, o nosso orçamento seria 10 anos de orçamento. O Amazonas também não está longe disso. Ao tempo que eu fui governador, deixe claro. Sim. O orçamento da Paraíba hoje é maior. Lógico. Mas aí você pega o orçamento de Roraima, de Rondônia, de Amapá, o senhor vai ver que dá para fazer 20 anos, 30 anos de orçamento. Você vai pegar o orçamento do Piauí, vai dar 30 anos. E lá tem brasileiros que acreditaram na Petrobras, que ainda tem o sonho da Petrobras, e eu fico espantado. Eu fico espantado por quê? Porque o negócio é tão feio que ninguém tem coragem de defender. Ninguém tem coragem de defender. Eu, pessoalmente, eu acredito que nós podemos fazer as mudanças que esse país quer. Estamos aqui para isso, para colaborar com isso. E peço ao PSDB, que é um partido de uma importância nacional muito grande, que o que aconteceu ontem aqui não nos atrapalhe em relação a gente fazer essas mudanças juntos. Conheço quadros do PSDB valorosos que ajudaram esse país. E a gente não pode ter o comportamento, quando nós que democratizamos esse país, lutando, principalmente com um exemplo não muito bom. Se hoje o senador Aécio Neves, isso eu vou dizer a ele na primeira oportunidade, ele se lembra bem, quando Tancredo Neves foi eleito presidente da República, teve um partido que se retirou da Câmara achando que não era o momento certo. O PSDB não pode cometer o mesmo erro que o PT cometeu na época da eleição. As mudanças não começam da forma como a gente quer. As mudanças começam com o trabalho que a gente pode fazer adiante. E se hoje nós estamos numa democracia, é porque brasileiros em 85 tiveram a coragem de votar em Tancredo Neves para que a gente pudesse fazer essas mudanças na democracia brasileira. Estamos aqui por causa disso. Era isso que eu queria colocar para o senhor, o senador Cássio. Agradeço, senador Omar, pela participação, pela parte. Eu vou concluir o pronunciamento em decorrência do tempo. Apenas permito-me discordar de Vossa Excelência no que diz respeito aos dois movimentos. O nosso movimento pretérito do passado foi exatamente em direção à construção da democracia. O movimento da direção da Casa ontem foi no sentido inverso, em desrespeito à democracia, ao não acatar a representatividade da Casa, que tem uma origem, o voto popular. Está lá na nossa Constituição, todo poder emana do povo. E o povo brasileiro foi desrespeitado ontem porque nós temos uma delegação expressa desse povo para ter participação nesse parlamento. Portanto, foi a opção política que o presidente Renan fez, e eu faço a leitura, porque eu estou sendo assistido pelo Brasil, através da TV Senado, terá repercussão da mídia. O movimento de ontem, da base do governo, de parte dela, não foi um movimento de ataque à oposição, foi um movimento de defesa, porque estamos diante de uma situação tão grave que fica literalmente indefensável. Vossa Excelência acabou de dizer, não aparece ninguém para defender a Petrobras. Não se defende aquilo que é indefensável. Chegou a extrapolou todos os limites daquilo que pode ser imaginado. A situação é tão grave que ninguém poderia sequer imaginar. Corrupção existe desde que mundo é mundo, infelizmente. Onde existia um agrupamento humano, existe espaço para a corrupção, que deve ser punida, deve ser combatida. Acontece que, desses anos para cá, o que se vê é o aparelhamento do Estado brasileiro para práticas reiteradas de corrupção em todas as áreas, para a manutenção de um projeto de poder. É isso que o Brasil vive hoje e é isso que a população já não suporta mais. E esta é a casa própria para fazer esse debate. E para apontar, botar luz. O movimento de ontem foi muito claro nesse sentido. Portanto, para concluir, escuto o senador Capiberibe com muita honra. Senador Cássio, líder do PSDB. Só eu queria lembrar, senador, que existem outros oradores inscritos, mas estamos sendo tolerantes porque o tema é relevante, então, dois oradores inscritos já aguardando, mas a parte do senador Capi, por democracia da mesa, ao senador Cássio. Obrigado, senador Ana Amélia. Obrigadíssimo. Senhora presidente, o que me surpreende, se o tratamento
que nos foi reservado ontem fosse dirigido à oposição, daria para entender em função do antagonismo e dessa polarização histórica entre o PSDB e o PT. Mas o meu partido não é um partido de oposição. O PSB não é um partido de oposição, também não é um partido de situação. A situação do nosso partido é peculiar. Há uma determinação, uma definição da Executiva Nacional, senadora Amélia, que nos deixa numa situação de extrema dificuldade, que é da independência. Independência política é sempre muito difícil de definir, mas a expectativa do nosso partido é de que nós possamos estabelecer uma comunicação direta com a sociedade. Deve trazer aqui para dentro do parlamento aquilo que é de interesse coletivo e colocar e poder dialogar com a situação e com a oposição. Excluir o PSDB, excluir o DEM, que são partidos que fazem, de fato, oposição clara e definida, poderia até ser compreensível para a sociedade, não é? Mas excluir o PSB, que não é um partido de oposição, torna-se algo absolutamente incompreensível. É como se a mesa se transformasse num clube de uns poucos, não é? Uma mesa que poderá ser caracterizada como a mesa da base do governo, algo assim, não sei como é que é. Aqueles que não lerem pela cartilha do governo, que não se definirem claramente como situação, como apoiadores de forma clara e definida do governo, não fazem parte da mesa. Aquilo que é estranho é como se houvesse um desejo do PT, um desejo do governo, em ver o PSB na oposição. Não, vamos empurrar esses 6 senadores para... Nós queremos que eles façam oposição. Bem-vindos. Braços abertos. Eu entendo que Vossa Excelência não receberia de braços abertos. Mas nós não podemos, pelo menos por enquanto, não é? Eu até falei que ontem disse aqui de que vou solicitar uma reunião da executiva do meu partido para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa nossa posição aqui. Então, realmente, o que aconteceu ontem é de um autoritarismo, de uma arrogância, não é? Em relação ao colegiado, nós somos 81 senadores, nós vamos estar aqui diariamente, um do lado do outro, conversando, dialogando, não é? E, de repente, nós somos completamente excluídos. E não caberia, o PSDB é um partido que tem, o seu partido tem 11 senadores, não pode estar excluído da governança da casa. A casa não pode ser governada apenas, aqui não se trata do Poder Executivo, aqui é o Parlamento, não é? Uma composição de vários partidos. Enfim, eu confesso que lamento profundamente o que aconteceu ontem, não é algo triste para o Parlamento, para o Senado Federal, e a expectativa é que realmente vai ter, isso aqui marcou esses próximos 2 anos será marcado pelo dia de ontem, não é? E lamentavelmente já aconteceu. Eu sei que vamos ter sempre muitos confrontos, mas interno, trazer para o nosso colo a disputa interna é muito ruim. Agradeço, senador Capiberibe, pela contribuição à análise política que estamos fazendo nessa oportunidade dos episódios de ontem e as suas consequências e desdobramentos que o Brasil precisa compreender. Nem sempre as pessoas entendem claramente o que está acontecendo aqui no plenário, até porque não são especialistas em regimento, tem muita discussão técnica, e eu acho que é muito importante, sobre todos os aspectos, inclusive sobre o aspecto pedagógico da formação política dos nossos jovens, da discussão e do debate da sociedade, traduzir para que o povo brasileiro saiba o que está por trás de tudo que aconteceu ontem nesse plenário. Eu peço vênia à presidente para que eu possa ouvir o senador Cristóvão, que pede a parte. Eu gostaria, então, oradores inscritos, mas, por favor, senador, com a brevidade possível, para a parte ao senador Cássio Cunha Lima. Obrigado, presidente, até porque eu acho que, de fato, esse tema merece que nós nos debrucemos sobre ele. Primeiro, eu quero dizer, como um dos eleitores do senador Luiz Henrique, que eu não quebrei a proporcionalidade.
desta vez. Eu quebrei 2 vezes antes, quando votei no táxi, quando votei no Randolph. Porque tinha que fazer um protesto aqui. E o protesto exigia quebrar a ideia da proporcionalidade. Mas agora, nós optamos por um senador do PMDB. Então, respeitávamos a proporcionalidade. Se votar em outro do PMDB é quebrar, senadora Amélia, então não devia ter eleição. O PMDB se reunia, escolhia o seu candidato e comunicava ao plenário quem já era o novo presidente. Era uma farsa. Então, nós respeitamos. Mas o que me preocupa nesse momento é de que a sensação que eu tenho, senador Cássio, quando leio os jornais, vejo a televisão, posso estar enganado, talvez eu seja o único, mas a sensação é que o barco Brasil está à deriva. Essa é a sensação que eu tenho. Estamos à deriva. Nós estamos à deriva pelos indicadores econômicos. Que quem, e aqui está a senadora Ana Amélia, que teve esse papel anos atrás, quem olhava o horizonte do barco, do ponto de vista da economia, sabia que isso ia acontecer. Quantas vezes debatemos aqui, senadora? E éramos ridicularizados. Previa-se. Estamos à deriva, porque nós não vemos a presidente da República demonstrando sensação da realidade e nem mesmo, e ainda menos o que fazer. Caramba, que a presidente da Petrobras ia sair, era previsível há muito tempo. E quando sai, não consegui nomear imediatamente. Esse nome devia estar na gaveta da presidente há meses. Então, uma empresa como a Petrobras fica sem direção. O que aconteceu com o Ministério da Economia algum tempo atrás. Depois, o fato de que toma medidas econômicas exatamente o oposto do que defendia, está à deriva. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque um dos elementos fundamentais para esse país sair da situação de deriva era o Congresso ter um papel de pilotagem junto do Poder Executivo, não contra. E o presidente Renan Calheiros, ontem, ele abdicou da possibilidade de ser o coordenador do Congresso na busca de um novo encaminhamento para o Brasil. Isso traz para nós uma preocupação adicional. Como ajudarmos o Brasil a sair da deriva sem ter aqui dentro do Congresso alguém que seja capaz de coordenar com o respeito que deve merecer de todos nós a coordenação do nosso trabalho. É muito preocupante, é um agravante à deriva em que estamos. Agradeço, senador Cristóvão, pela colaboração sempre lúcida que Vossa Excelência traz a essa análise que faço nesse instante e encerro o meu pronunciamento diante de tamanha tolerância da presidente Ana Amélia com uma pergunta. O senhor Vacari, tesoureiro do PT, foi levado coercitivamente para um depoimento na Polícia Federal, repetiu o modus operandi de obstaculizar a justiça, porque não abriu a porta de casa, a polícia teve que pular o muro, e tem sido assim ao longo dessas investigações. E o senhor Pedro Barusco, em delação premiada, afirma que o senhor Vacari teria recebido 4,5 milhões de dólares dentro do impressionante número que ele atesta de 200 milhões de dólares que foram transferidos irregularmente, de forma ilegal, pela via da corrupção, para o Partido dos Trabalhadores. E, para encerrar, no debate, dentre tantos debates da campanha eleitoral, o senador e candidato a presidente Aécio Neves se dirigiu à presidente Dilma e perguntou, na campanha, se a presidente confiava no tesoureiro do PT, o senhor Vacari. E a resposta foi que sim, que tinha uma confiança incondicional. Fica aqui, na tribuna do Senado, como líder do PSDB, a renovação da pergunta. A presidente Dilma, se ela tem confiança no tesoureiro do seu partido, o senhor Vacari, que foi levado hoje, coercitivamente, para um depoimento na Polícia Federal, e agora entendemos por qual razão, em decorrência da delação premiada do senhor Pedro, que atestou que ele, Vacari, recebeu 4 milhões de dólares dentro de um total de 200 milhões de dólares
que foram transferidos para o PT. Agradeço pela tolerância e também pela audiência atenta do plenário. Muito